Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo das Escrituras, estudaremos e iniciaremos hoje um novo livro, a Carta aos Efésios. Ok? Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva. Se gostar, dê um like e também toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos. Ok? No estudo anterior, que foi a Carta aos Gálatas, também escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja da Galácia. Aqui, esta carta é escrita ao povo lá da cidade de Éfeso, chamado Efésios. Nesta carta, o apóstolo Paulo, quando escreveu, ele se encontrava preso, a primeira prisão do apóstolo Paulo lá em Roma, aproximadamente no ano 60 da nossa era. E o apóstolo Paulo, que estivera na cidade de Éfeso, levando a mensagem do Evangelho, agora resolve escrever uma carta para orientar, uma carta de doutrina, uma carta de exortação, uma carta de sabedoria ao povo daquela região e também em toda a Ásia Menor. Como a gente sabe, a Ásia Menor hoje é a Turquia. E nesta carta, o apóstolo Paulo, ele tem uma alegria muito grande de escrever, porque foi um local onde essa cidade de Éfeso era uma cidade muito pagã. Para você ter uma ideia, eles adoravam a deusa Diana. E milhares de pessoas se dirigiam ao culto a esta deusa pagã. E o apóstolo Paulo levou o Evangelho de Jesus Cristo àquela região e vidas foram alcançadas para a glória de Deus Pai. Aqui nesse capítulo 1, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele vai mostrar para o povo lá da região de Éfeso, da região da Ásia Menor, que viver em Cristo é ser selado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aqui ele vai falar a respeito da salvação que é em Cristo Jesus. Você vê que sempre as cartas do apóstolo Paulo é falando a salvação é através de Cristo, na sua redenção, através da redenção, através da cruz, através do sangue derramado naquela cruz. Esta é a carta do apóstolo Paulo e também todo o evangelho do Novo Testamento recai sobre Jesus Cristo. O Antigo Testamento, que era o Messias prometido, Jesus Cristo, que chegaria no Novo Testamento. O Novo Testamento é a revelação final, Jesus Cristo, aquele que os profetas falavam. E a gente vai iniciar capítulo 1 do livro de Éfeso, o livro de Efésios, ou Carta aos Efésios. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma saudação que o apóstolo faz a todas as cartas que ele escreve e falando a respeito da própria igreja cristã fundada por ele e que essa saudação é diretamente aquelas comunidades na região da Ásia Menor, que as pessoas que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão selados pela graça de Deus, estão selados pelo poder do Espírito Santo. E ele diz, está tudo bem com vocês, que vocês são filhos de Deus através de Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor
nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo Jesus. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra do Evangelho, a verdade do Evangelho, da nossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Veja bem, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito da salvação, da doutrina de Cristo. Ele vai falar que Deus enviou o seu Filho amado, que é Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, e que ele nos escolheu, ele predestinou para que nós fôssemos selados pelo poder do Espírito Santo e que nós fôssemos adotados através da redenção em Cristo Jesus. O que ele quis dizer aqui, para nós entendermos, é que em Cristo Jesus, que desceu daqui do céu, que já existia, como ele diz, desde a eternidade, desde os primórdios, desde a fundação do mundo, que já existia Jesus Cristo, ele desceu, veio como homem, o Deus encarnado, habitou entre nós, e aqui ele viveu uma vida sem pecado, para que ele pudesse, através da sua justiça, fosse levado até aquela cruz, onde os nossos pecados fossem colocados nas mãos de Cristo, e que nós, que deveríamos estar mortos, nós deveríamos ter ido àquela cruz por causa do nosso pecado, da nossa iniquidade, pelo amor que Deus tem à humanidade, pois Ele os criou, Ele colocou Cristo Jesus, o Filho amado, que Ele ama, para morrer por nós e ser a redenção. Lá no mundo greco-romano, redenção significava, e significa os dias de hoje, que foi o resgate de alguma coisa. Naquela época era pago o resgate de um escravo, para dar liberdade àquele escravo, teria que ser pago, e era a redenção. E aqui em Cristo Jesus, o pagamento por nossa vida, pela vida eterna, pela nossa salvação, foi Jesus que fez. Jesus morreu em nosso lugar. Ele serviu como resgate para a humanidade. A humanidade estava perdida por causa da queda do homem, desde a criação, quando desobedeceu a Deus, e perdeu a comunhão com Cristo. E em Jesus Cristo, essa comunhão é reestabelecida através da fé em Jesus Cristo. Quando Jesus naquela cruz derramou todo o seu sangue, sem ter nenhum pecado, ele foi considerado maldito na cruz por nós, para que na sua morte venceu o pecado, venceu a morte. Ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que nós,
quando colocamos a fé em Cristo Jesus, nós também somos selados pelo poder do Espírito Santo, através da fé em Jesus Cristo, e seremos ressuscitados para a glória de Deus Pai também no último dia. Essa é a mensagem, essa é a verdadeira mensagem do Evangelho da salvação, e que o apóstolo Paulo pregou a toda a igreja na região da Ásia Menor, pregou em Roma, e aqui exclusivamente em Éfeso, ele mostrou como é que é o plano da salvação, do Deus que veio a esse mundo. E eu quero trazer essa reflexão para que nós possamos fazer uma analogia e fazer uma análise das nossas vidas. O que é que nós temos feito para que nós possamos agradar a Deus? Nada, vezes nada, se nós não estivermos colocando a fé em Cristo Jesus para que nós possamos ter um novo nascimento. A salvação é um novo nascimento, é uma transformação que o Espírito Santo de Deus dá na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados e não confiam mais em você mesmo, mas sim em Cristo. Aquele que é o consumador, que é o redentor, é aquele que trouxe a reconciliação, é Jesus Cristo. E a gente agora está virando o ano agora, né? Agora novo ano que chega, e nós temos como maior presente, como a maior festa nas nossas vidas, é saber que estamos na presença de Deus, é saber que possamos estar em Cristo Jesus ao resto da vida, não só aqui na vida na terra, mas na esperança da plenitude da vida eterna em Cristo Jesus. Eu digo, se você ainda não compreendeu o Evangelho da salvação, você que está passando por essas festas de final de ano, chegando um novo ano onde você ainda não compreendeu a cruz de Cristo, ainda não sabe se está salvo, esse é o momento para que você possa fazer uma reflexão na sua vida e compreender que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz e nos dar a vida eterna. Procure, ainda há tempo, enquanto nós vivermos, depois da morte não tem salvação. Ou você vai passar a vida eterna no inferno, ou a vida eterna com Cristo Jesus. Isso é fácil. Quando nós colocamos a fé no Senhor Jesus Cristo, nos entregamos de corpo e alma, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos Ele como nosso Senhor, Salvador da nossa vida, Ele vai fazer morada em nossos corações. E ali você vai ver o poder transformador do Espírito Santo de Deus que faz na vida. É um novo caráter, é um novo homem. As coisas velhas passaram, eis que se fez novo. É isso que nós esperamos nesse ano que chega. Que você possa se alegrar nas festas de final de ano, mas a maior alegria é estar em Cristo Jesus. É saber que está salvo. É saber que nessa vida é passageiro, mas que você tem a vida eterna com Cristo Jesus. O momento é esse. Aqueles que ainda não confiaram em Jesus Cristo, aqueles que ainda estão vivendo nesse mundo, como Jesus disse, que jaz do maligno, que são os prazeres desse mundo que não agrada a Deus, a carne, mas que em Cristo Jesus nós estamos firmes e nos alegramos por todo o ano e por toda a eternidade. Busque agora o Senhor de todo o coração. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que o teu Santo Espírito possa ser derramado em todos os corações, Pai, das pessoas que ouvem esse vídeo, das pessoas que querem ter esse encontro contigo, querem ter essa reconciliação contigo, ó Pai, que o Senhor possa estar manifestando a tua glória na vida dessas pessoas, para que haja um novo nascimento, para que as pessoas possam entrar um ano novo sabendo que estão selados pelo poder do Espírito Santo, estão salvos, ó Pai. Não nesse mundo de uma alegria passageira, mas na tua presença, o Rei, o Senhor dos Senhores, aquele que veio a esse mundo, morreu por nós para nos dar a vida eterna, que é Jesus Cristo. Não há outro igual, não há um que possa ser justo
a não ser Cristo Jesus e aqueles que são seus seguidores, aqueles que colocam a fé em Jesus, para que Deus possa o justificar e nós termos uma alegria aqui na terra, mesmo diante dos sofrimentos, mas que na ressurreição final não teremos mais choro, não teremos mais lágrimas, mas que teremos vida em abundância com os nossos irmãos em Cristo. É isso que nós te pedimos nesse ano, ó Pai, que o Senhor possa estar derramando todo esse poder nas nossas vidas. É isso que te agradecemos em nome de Jesus. Amém.